Nós queremos cumprimentar a igreja com a paz de Cristo, nosso Senhor, dar-lhes as boas-vindas, dizer que é uma alegria imensa ter as senhoras e os senhores aqui. Sejam bem-vindos e acolhidos na Igreja Presbiteriana Unida de Colatina. Convidamos a que fiquem de pé. O apóstolo Paulo perguntou: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Conforme Romanos 10, versículo 14. Para que a palavra de Deus seja anunciada e ensinada publicamente, a igreja chama, prepara e envia pessoas para assumir esta tarefa. O chamado oficial da igreja, com a bênção e o envio de pessoas para anunciar o evangelho da salvação, é conhecido como ordenação. Neste culto vamos celebrar a ordenação do irmão Fabiano Costa Pinto ao ministério pastoral, conforme decisão tomada em Assembleia do Presbitério de Vitória. Saudamos a todos os irmãos presentes. Queremos, nesta hora, apresentar a comitiva do PVTR, que é Presbitério de Vitória, que dirigirá nossa liturgia e ordenação. Convidamos o irmão Fabiano Costa Pinto. Este é o irmão que será ordenado ao ministério da palavra e dos sacramentos nesta noite. Acolhemos os visitantes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e com todas, agora e para sempre. Amém. Vamos entoar o cântico Estamos Aqui, a canção da chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar. Na força da esperança e na coragem de lutar. Em tempo, agradecemos a presença do reverendo Cleverson Gomes Correia, da presbítera Anita Sue Wright Torres. Ela é moderadora do Conselho Coordenador do Presbitério de Vitória. Ao meu lado está o reverendo Manuel de Souza Miranda, a quem nos alegra com a sua presença. Temos a honra de receber o pastor Günther, da Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil.
temos o prazer de ter conosco o Frei Pedro, da Igreja Católica. Estão conosco também o irmão Romário, o presbítero Romário, da Igreja Presbiteriana de Jardim da Penha, reverendo Wilson Lourdes Torres, Igreja do Ibis e Laranjeiras, reverenda Eliane Breda, muito obrigado pela presença da senhora. E o irmão Renato também nos honra com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Reverendo Guilherme está conosco. Por favor, reverendo, venha estar conosco. Também é um prazer tê-lo em nosso meio. Os irmãos Romário, Renato, a reverenda Eliane Breda e eu somos o conselho coordenador do presbitério de Vitória. Podem sentar. Adoramos a Deus a uma só voz. Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Nós convidamos a presbítera Eliette para nos dirigir uma oração de adoração nesse momento. Esteja, ó Pai, presente na vida da Tua igreja e que nós, povo Teu, possamos permanecer gratos a Ti e reconhecendo sempre a Tua maravilha. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te adoramos de todo o nosso coração, porque Tu representa a verdade nas nossas vidas, o amor, a misericórdia. Tu representa a vida, Senhor, o sopro. Por isso, estamos aqui reunidos em uma só voz para Te louvar e bendizer o Teu nome. Fique conosco agora e sempre, é o que Te pedimos, em nome pelo amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Deus de misericórdia, de Ti estamos na condição
e que é competente para nos perdoar. O perdão é motivo de um extraordinário regozijo. Imagine uma pessoa de quem uma grande dívida foi perdoada. Imaginem a comutação de uma pena de prisão perpétua e chega alguém e diz: a tua pena foi suspensa, você pode sair em liberdade. É esse o sentido da proclamação do perdão que vem logo em seguida após a confissão de pecados. Diz assim: pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Como ministro do Evangelho, vos declaro que somos perdoados por Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Vamos cantar o hino correspondente ao 324 do Hinário Evangélico, o grande amor de Deus. A Deus bendizemos por seu grande amor, Filho bendito.
Ok. Nós vamos ter um pequeno momento. Obrigado. Nós vamos ter um pequeno momento de oração. Eu gostaria, nesse momento, de convidar o nosso irmão Günther, né, da Igreja Luterana, para nos dirigir nessa palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para que nós ouçamos a sua palavra. Oremos. Amado e bondoso Deus, na tua infinita graça, envia sobre nós, a tua igreja, o teu Santo Espírito. Espírito de entendimento, de clareza, para que ao ouvirmos a tua palavra, possamos guardá-la em nosso coração. Amém, Senhor. E assim praticá-la em nosso dia a dia, para que o teu evangelho alcance muitas pessoas, trazendo a elas liberdade, dignidade de vida, justiça, paz e amor. Se conosco, nesse momento em que nós vamos ouvir a tua palavra e meditar nela, dá-nos fé, coragem, para sermos tuas testemunhas e assim proclamar a chegada do teu reino, hoje e sempre. E em nome de Cristo Jesus é que oramos quando juntos dizemos amém. Amém. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Nós faremos a leitura em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, viu, Fabiano? Essa mensagem é para todos nós, mas de maneira especial, Fabiano. Você será um bom servo de Jesus Cristo, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé, com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente aos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas e à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o escutam.
palavra da salvação que vem de Deus, o nosso Senhor, para a nossa instrução, para a nossa meditação. Essa é uma pequena parte de uma das cartas pastorais. E os estudiosos concordam em caracterizar da seguinte maneira o contexto histórico das cartas pastorais. Já havia passado o período apostólico, e com ele a tensão escatológica daquele período que considerava que o mundo estava na iminência de desaparecer para dar lugar à segunda vinda gloriosa de Cristo e ao estabelecimento do reinado visível de Deus. Essa esperança fortalecera na igreja primitiva a sua consciência de ser a comunidade escatológica vivendo os tempos do fim. E essa esperança fora acompanhada por certa neutralidade diante do mundo e de sua cultura, visto que o juízo final estava para acontecer. E seria bem breve. Mas como não aconteceu, a formulação do tema da esperança cristã da igreja pós-apostólica teve de ser modificada. A demora da segunda vinda de Cristo, portanto, fez com que a igreja tomasse consciência de ter a necessidade de reformular a sua atitude para com o mundo e aceitasse o fato de que a sua existência no mundo haveria de durar. A esperança, essa sim, não foi abandonada, mas foi modificada. O tema que passou a ser expresso foi o do peregrino. O cristão passou a ser caracterizado como alguém que, vivendo no mundo, não fazia parte do mundo. E o que significa estar no mundo sem ser do mundo? Continuar a viver nele sem pertencer a ele? Esse tema parece ser muito bem destacado com o apelo de combater o bom combate, de viver a fé, né, e de dar a sua profissão de fé e também pela aceitação do sofrimento em relação às coisas que são pertencentes ao reino de Deus. Agora, portanto, a igreja precisa procurar a sua identidade e torna-se ainda mais urgente ela reafirmar a sua fé, reafirmar a sua mensagem, a sua proclamação. E aí, nesse contexto, se torna muito importante o estabelecimento de um ministério apostólico, alguém que seja, ou pessoas que sejam intérpretes legítimos das Escrituras, que sejam os guardiões fiéis do ensino apostólico. Então, nós vamos refletir aqui um pouquinho dessas características sobre o ministro ordenado, sobre o ministério ordenado. A função essencial dos ministros, segundo as cartas pastorais, é a supervisão e o controle e o ensinamento da doutrina cristã, ou da sã doutrina cristã, para que essa doutrina seja preservada, para que a fé verdadeira seja pregada e ensinada com dedicação incansável. E os ministros, os obreiros, aqui também inclusive as viúvas e talvez as diaconisas, sejam ali cuidadosamente escolhidas em relação tanto à sua fé, quanto à sua conduta moral, e a disciplina é necessária para que seja exercida, e sejam estritamente controlados o conteúdo e a forma do culto, e em decorrência disso, compete então aos ministros, em primeiro lugar, estabelecer a doutrina correta, ou seja, salvaguardar a igreja das atribuições ou das perversões doutrinárias. Não é por acaso que a palavra doutrina ou ensino ocorra 15 vezes nas cartas pastorais e somente 6 vezes no restante do Novo Testamento.
frases como doutrina sã, palavra sã, fé salutar, em que os adjetivos traduzem a mesma palavra do original grego, e da mesma maneira, o emprego do verbo heterodidascalein, que é traduzido por ensinar, transmitir uma doutrina diferente, verbo que em 27 livros do Novo Testamento aparece somente em 1 Timóteo 1,3 e 6,3. Demonstra, então, grande preocupação das cartas pastorais com a forma correta, inalterada, não adulterada do ensino cristão. Então, as cartas pastorais consideram que a principal função do ministro ordenado é ensinar a doutrina correta. É se manter fiel ao ensinamento apostólico. É se manter fiel ao ensinamento de Jesus. O segundo ponto é pregar com incansável dedicação, opondo-se a tudo que é heresia. E opor-se a alguma coisa não é tarefa fácil. A oposição é sempre um fardo, é sempre algo pesado. E para cumprirem rigorosamente os seus deveres e de maneira adequada, os ministros e ministras, em primeiro lugar, precisam, como diz a palavra lida, primeiramente olhar para dentro de si mesmos, olhar para o seu ensino, tomar cuidado com o seu ensino, tomar como norma as palavras aprendidas e conservar tudo aquilo que lhe foi confiado de ensinamento. Devem, além disso, fazer o máximo para se apresentarem diante de Deus como pessoas provadas, aprovadas, obreiros e obreiras, que não têm de que se envergonhar e que ministram com exatidão a palavra da verdade que receberam. Em terceiro lugar, devem agir com extremo cuidado na escolha das pessoas que estarão colaborando com o seu ministério. Timóteo e Tito foram incumbidos de uma missão de grande responsabilidade. Tinham o dever de estabelecer presbíteros em cada cidade. É a força do hábito, né? Como a gente escolhe presbíteras, a gente já pensa que lá atrás também já tínhamos essa adequação, né? Que para nós é muito mais próxima do que a gente crer ser a vontade de Deus ou ser a vontade de Deus, os preceitos de Deus, né? Então tinham eles o dever de estabelecer os presbíteros em cada cidade, impor-lhe as mãos no ato de ordenação e aplicar os princípios de fé e ordem da igreja. Parece até que nós estamos falando dos nossos princípios de fé e ordem, né? Que nós temos, um dos nossos documentos fundantes se chama Princípios de Fé e Ordem da IPU. Mas aqui nós estamos falando dos princípios formativos, dos princípios normativos da igreja nascente ainda, né? Então, podiam, portanto, ser consideráveis pela qualidade e pelo trabalho dos ministros que ordenassem. Então, essa função também do pastor, do ministro ordenado, de fazer ali, não somente a escolha, o treinamento, ou a ordenação e o acompanhamento dos seus presbíteros, de suas presbíteras, diáconos, diaconisas, para que estes realmente colaborem para o crescimento da igreja e para que todos caminhem de acordo com os ensinamentos de Cristo, né, para que todos sejamos um, a fim de que o mundo creia, né? É preciso que a igreja esteja unida, que o ensinamento da igreja seja realmente centrado em Jesus Cristo. E, em quarto lugar, providenciar o sustento adequado dos obreiros e manter a necessária disciplina desde os tempos apostólicos. Se insistia vigorosamente no direito dos obreiros, de que os obreiros tinham de ser materialmente sustentado pelas suas comunidades cristãs. Bom, eu posso falar tranquilamente, né? Embora estejamos pregando sobre esse tema, nós fazemos o ministério
que nesse momento ele é um ministério de doação, né? Nós temos, por enquanto, ainda a capacidade de nos sustentar sem depender da igreja. Mas aqui o que está dizendo é que a igreja precisa dar suporte aos seus ministros, né? A igreja precisa sustentar os seus obreiros, não somente com as suas orações, não somente com o seu apoio, não somente com o respeito, não somente com dedicação, mas também com o seu sustento e o sustento de sua família, para que ele possa realmente se colocar à disposição da sua comunidade. Mas também é função do ministro exercer a disciplina quando ela é necessária, para que as coisas também não descarrilhem. Porque, afinal de contas, todos nós temos a nossa natureza humana permanece em nós, embora sejamos revestidos da natureza de Cristo, temos o nosso olhar voltado para Cristo, continuamos a sermos humanos, sujeitos às falhas, sujeitos às tentações, e sempre que necessário, é preciso haver ali a correção. E é também função do ministro ordenado supervisionar as reuniões do culto. Timóteo aqui é também encarregado das funções litúrgicas também. Então, ele deve ser responsável pelo culto público. E é especialmente importante que o pastor, ele seja um guia para toda a igreja no que diz respeito, no que concerne à questão da oração. Porque o que nos aproxima de Deus, o que nos mantém ligados a Deus, é realmente essa conversa íntima que nós temos com o nosso Deus. E a palavra de Deus nos orienta que antes de nós estabelecemos esta comunhão com o próprio Pai, nós precisamos primeiramente estar em comunhão uns com os outros. Perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Tem também a passagem que, se você vai dar a sua oferta e tiver com problema com seu irmão, deixa a sua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão. Então é preciso que a nossa vida de culto, a nossa vida de oração, ela seja também o reflexo de nossa vida de comunhão com o outro. É uma coisa difícil. E cabe ao pastor essa orientação. E aqui no texto fala em a gente estarmos sempre orando com as mãos estendidas, dá esse entender. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. O ministro depende da igreja, sim. Mas o ministro depende, acima de tudo, realmente da providência divina. E agora nós podemos falar um pouco também sobre o caráter do ministro. O ministro, ele é colocado no texto que nós lemos como um homem de Deus. E, de certa forma, é uma honra receber esse título. Nos coloca ali no mesmo patamar de Elias, Eliseu, Samuel, de Moisés, E às vezes a gente pensa, quem somos nós realmente para merecermos tal honra? Mas, ao invés de pensarmos somente em honra, podemos e devemos lembrar que esse título de homem de Deus nos traz uma grande responsabilidade. No Novo Testamento, homem de Deus pode ser relacionado a qualquer pessoa, Servo do Senhor, homem de Deus, podem ser relacionados a qualquer pessoa. Mas nas cartas pastorais, ela indica realmente, ela faz a distinção, colocando
essa qualidade, essa qualificação. É aquele que realmente está a serviço de Deus. É aquele que é o representante de Deus. Aquele que está ali ordenado, vocacionado, chamado para ser e responder ao chamado de Deus. E ele só faz e só é por causa da presença de Deus e da capacitação de Deus na sua vida. O ministro precisa ser provado e aprovado por Deus. Então ele deve, portanto, esforçar-se ao máximo para provar diante de Deus que ele é realmente um obreiro competente e fiel. Um operário que não tem de que se envergonhar, porque comunica com exatidão, não simplesmente palavras, mas a palavra de Deus. E esse comunicar, ele não é apenas na interpretação do texto bíblico. Ele é através das nossas ações, do nosso dia a dia, de como nós negociamos, de como nós pagamos, de como nós tratamos aqueles que nos ofendem, de como nós nos relacionamos com aquele que é diferente, como nós nos relacionamos com aquele que é totalmente oposto à nossa política, à nossa opção sexual, à nossa opção partidária. E nós, como pastores, precisamos ser acolhedores e amáveis no segmento de Jesus Cristo. Não proclamar palavras de Jesus, mas proclamar a palavra de Deus viva, com a vida, vivendo o Evangelho, vivendo a Boa Nova e sendo a Boa Nova para os outros. Para tanto, deve ser um homem também que impõe a disciplina necessária e se esforça para crescer e fortalecer-se e amadurecer na vida cristã. Como o texto nos diz, o exercício físico tem valor, mas o exercício espiritual, ele sim, vai garantir vida. E o que é, quais são as formas de fazermos o nosso exercício espiritual? Cumprindo os mandamentos de Deus. E aí eu pergunto, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Vamos falar mais alto? Eu não estou ouvindo. Amar a Deus e... É fácil? Com Jesus é. Essa é a resposta. Porque quem tem Jesus não precisa se esforçar para amar, porque recebeu o amor de Deus. Vou perguntar de novo. É fácil? Sim, com Jesus é. Somente com Jesus. E esta é a diferença do ministro, porque ele é alguém que depende e vive essa comunhão com Jesus. E precisa ser assim. Porque senão será alguém se esforçando para ser melhor, sendo que Cristo já nos aperfeiçoou. Vejam a diferença. Não precisamos nos esforçar para parecermos cristãos. Somos. Se você tem dificuldade em ser cristão, você não é. Porque é Cristo quem habita em nós e nos aperfeiçoa. Para podermos amar, para podermos perdoar, para podermos viver uma vida de piedade, para podermos passar por cima do nosso orgulho, para poder nos ajoelhar diante de Deus. Parece que quanto mais conhecimento da palavra de Deus nós temos, quanto mais autoridade na palavra, mais difícil é dobrar o joelho. Infelizmente, para muitos é assim. E quando nós deixamos de nos curvar diante de Deus,
nós estamos perdendo a nossa referência, porque nós precisamos ser totalmente submissos a Deus. Nós também temos que ser um filho, um irmão dentro da igreja. Alguém que considera a igreja verdadeiramente a família de Deus. Né? E eu gosto muito do texto, quando Maria vai ao túmulo, né? E quando Jesus, depois que ela o reconhece, ele manda ela ir procurar a quem? Os discípulos? Não. Ela manda procurar os meus irmãos, Jesus diz. A minha família. É a primeira vez na Bíblia que Jesus coloca, né, chamando os discípulos de irmãos, não mais de discípulos, agora são meus irmãos. Nós somos a família de Deus. E eu já ouvi o testemunho de alguém dizendo que o Fabiano vive e respira, muitas vezes, a vida da comunidade cristã, a vida da igreja. Alguém em casa, de vez em quando, reclama que ele não tem tempo. Mas é preciso que realmente haja essa dedicação de sabermos que essa é a nossa família. Somos do Senhor. Somos unidos por laços maiores que os laços de sangue familiar. Somos unidos pelo sangue do Cordeiro, que nos colocou todos numa mesma altitude, no mesmo patamar. E que patamar é esse? Pecadores que não merecem a graça de Deus, mas que foram amados, mas que foram queridos, mas que foram trazidos à presença de Deus, sem dever nada, e agora podem usufruir dessa graça. Amados irmãos, amadas irmãs, precisamos também ter competência no ensino, sermos dedicados, sermos pacientes, e a coisa mais difícil é ensinar quando você sabe muito mais do que as outras pessoas. Ou quando aparece alguém que tem uma ideia diferente da sua. Porque logo eu sei, né, e começa, às vezes, subir um pouquinho daquilo que a gente acha que acaba sendo melhor que os outros. Então, o ministro, ele tem que saber ensinar, não como um professor, mas como alguém que é da família, que ensina com amor, que sabe ouvir, que sabe respeitar a ideia diferente, sabe respeitar aquele que fala, que não aceita, mesmo que a doutrina que o outro está expondo seja totalmente contrária, totalmente errada. Mas nós devemos ouvir, aceitar, respeitar, tentando sempre, logicamente, manter o ensinamento da sã doutrina, mas sem fazer ali um inimigo. Nós queremos fazer um discípulo de Jesus e não um inimigo. Então, quando o pastor for fazer o seu ensino, tem que estar sempre pensando nisso. E, acima de tudo, o ministro, lhe é exigido que seja um modelo para todos os fiéis. Porque nós vivemos realmente no segmento de Cristo. Eu tinha, talvez, muito mais a falar, e essas poucas palavras que nós falamos orientadas pela palavra de alguém que é muito importante em nossas vidas. Essa é a cópia original do sermão que eu recebi do reverendo Joaquim Beato, no dia 11 de outubro de 2004. Foi o sermão que ele pregou na minha ordenação. Na minha, do reverendo Gilcemário, da reverenda Breda e da reverenda Isaura, que não está mais entre nós com saudosa memória. Nós agradecemos a Deus por fazermos parte dessa história. E estarmos agora aqui ordenando mais um ministro, crendo que Deus o chamou e o vocacionou e que estará sustentando a sua mão. Que Deus o abençoe e guarde, Fabiano,
Retenha essas palavras no seu coração e eu vou te dar a cópia do sermão, que não foi todo pregado, né? Mas todos aqueles que quiserem poderão também solicitar e a gente vai disponibilizar nos arquivos da igreja aí para todos poderem ter acesso. Amém. O presbitério de Vitória cumprindo as suas atribuições, conforme os princípios de fé e ordem da IPU, após parecer da Comissão Especial de Exame de Candidatos à Ordenação ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos, que procedeu o exame do candidato Fabiano Costa Pinto, no cumprimento de todas as etapas do processo de formação, reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 24 de junho de 2023, em sua primeira sessão, para o sermão de prova do candidato Fabiano. E, após ouvir o relatório da Comissão de Ordenação, decidiu, por unanimidade, pela ordenação do irmão Fabiano Costa Pinto ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos, a realizar-se nesta data. Sendo assim, comparecem a esta igreja os membros do Presbitério de Vitória para o ato de ordenação pastoral do irmão Fabiano. Cabe-nos ordená-lo conforme a tradição apostólica, mediante oração e bênção, com imposição de mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor e mestre. Nesse momento, eu convido o Conselho de Presbíteros e Presbíteras desta igreja, que foi quem encaminhou o pedido de ordenação do irmão Fabiano ao Presbitério de Vitória, para conduzir o nosso irmão aqui à frente. Nosso querido irmão Fabiano Costa Pinto, bacharel em Teologia, egresso do Centro de Formação Teológica Richard Shaw. Eu brinquei com ele, dizendo que eu vou ficar mais emocionado do que ele, porque ele foi nosso aluno, foi meu aluno, ainda que eu não goste dessa palavra aluno, né? Mas nós vimos esse rapaz se desenvolver, vimos ele se despontando, né, para o ministério, e é uma alegria indescritível para mim, para nós, este dia, quando vamos ordenar o irmão Fabiano, que é também bacharel em psicologia, um psicólogo muito sensível e um irmão muito amado. Ele está acompanhado de sua família, né? Seria bom, levante-se a esposa, a família, a irmã, os filhos. Venham até aqui também, venham aqui à frente, venham aqui. A mãe do Fabiano, a sua mãe também está. Que beleza! Irmão também. A família de Fabiano. Quem for da família do irmão Fabiano está convidado a vir à frente. Então, está apresentado o irmão e voltamos a palavra à presbítera Anita. O ministério da Palavra de Deus não nos pertence. Ele está acima de nós. É confiado por Deus à igreja. E cabe à igreja zelar pela pregação responsável da Palavra de Deus, convocando e enviando pessoas devidamente preparadas para este serviço. Você, portanto, Fabiano,
através da ordenação ao ministério eclesiástico. Assume, em nome da igreja, em nome do presbitério também, a pregação pública da palavra de Deus e a administração dos santos sacramentos, atuando para que o evangelho alcance as pessoas lá onde estão, com suas tristezas e alegrias. Pela ordenação, você é enviado a pastorear o povo aflito e desorientado, a pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, visitar as pessoas, aconselhar e consolar os irmãos e as irmãs na fé, dirigir orações e súplicas a Deus em nome do seu povo e proclamar o perdão dos seus pecados, anunciando a graça do Senhor a todas as pessoas. O lugar do ministro da palavra e dos sacramentos é de grande importância na vida do povo de Deus. Através do exercício desse dom, a igreja conhece o crescimento espiritual e o discernimento da palavra de Deus. E o cuidado pastoral propicia ao rebanho o apoio, conforto e consolação, bem como a devida exaltação no momento certo. O ministro da palavra e sacramentos, através de suas atividades, prepara a igreja para a realização dos propósitos de Deus na sociedade. Por isso, a igreja também se alegra com uma oportunidade como essa, em que o irmão Fabiano será ordenado para assumir as responsabilidades próprias de sua vocação e do seu chamado. Nós convidamos o reverendo Manuel para dirigir a oração nesse momento. Oremos. Ó Senhor, nós não merecemos estar aqui diante de Ti, mas Tu, por meio de Jesus Cristo, nos chamas pelo nome, assim como chamas Fabiano, e nos dás a oportunidade de servir-te com alegria e dá-nos também a oportunidade de ver os frutos do trabalho de nossas mãos, orientados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, traze a Tua bênção para o Fabiano, cuida dele, dirige seus passos, ajuda-o, Senhor, nos seus pensamentos, fortalece-o na busca da verdade bíblica, na interpretação da Tua palavra, dá-lhe uma palavra sensata, firme, corajosa, para que o Teu povo que estiver sob os seus cuidados tenha também força e coragem no testemunho cotidiano. Senhor, traze também a sua família a compreensão profunda dos serviços que o Teu servo passa a desempenhar na igreja e na sociedade como pastor. Alimenta, Senhor, esta família com a Tua graça permanente. E abençoa também, Senhor, todos os que estiverem ao lado de Fabiano no seu trajeto pastoral. A igreja e também todas as pessoas com as quais ele tiver contato, anunciando a Tua salvação. Permite, ó Senhor, que este ato que agora vamos realizar traga frutos valiosos para o Teu reino neste lugar. Aceita, Senhor, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se... a família pode se sentar. Vou pedir só que a esposa do Fabiano fique aqui um pouquinho.
Antes de prosseguirmos, nós vamos cantar o cântico 182, Dedicação. Do bom Salvador, pronto a dedicar-se. Sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor, não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado está. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, sois-nos do teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, ó Senhor Jesus, tu nos redimiste, foi por tua cruz. E com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, teu amor, eis-nos do teu lado, somos teus, Senhor. A peleja sempre dura nos virá, o inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. Convido o irmão Fabiano a se colocar de pé aqui à frente. O microfone para ele responder. Caro irmão Fabiano, tendo ouvido a palavra de Deus, bem como as atribuições inerentes ao ministério pastoral na Igreja Presbiteriana Unida, eu lhe pergunto, incumbido por nossa igreja, perante o Deus onisciente e a sua comunidade aqui reunida em culto, você quer assumir o ministério pastoral e exercê-lo com fidelidade, amor, oração, estudo e responsabilidade diante de Jesus Cristo, o Senhor? Sim, com a graça de Deus. Você está pronto para pregar o Evangelho, visitar e aconselhar, admoestar e orientar, edificar a comunidade na fé, incentivar a prática do amor ao próximo,
promover a paz e reconciliação entre as pessoas? Sim, com a graça de Deus. Você está igualmente disposto a viver uma vida exemplar em sua casa, entre irmãs e irmãos e aos olhos do mundo? Sim, com a graça de Deus. Nós cremos, confessamos e ensinamos que o Evangelho de Jesus Cristo, contido nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é o fundamento da Igreja una, santa, universal e apostólica. E reconhecemos as confissões dos credos ecumênicos e da Reforma Protestante, bem como reconhecemos e aceitamos os termos dos nossos documentos, Manifesto de Atibaia, Pronunciamento Social, Princípios de Fé e Ordem e Regulamento Geral, como testemunho e exposição fiel da fé cristã. Em vista disso, Fabiano, você promete exercer o ministério pastoral de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com essas confissões e nossos documentos? Sabemos que tem que prestar contas ao Senhor? Sim, prometo. Que Deus me ajude. O Deus de toda bondade, que o vocacionou, também lhe dê, por seu Espírito Santo, a graça de cumprir estes votos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora eu quero fazer perguntas à igreja. A igreja que o indicou, que o apoiou nessa caminhada. E eu quero pedir que respondam sim também, com a graça de Deus. E vós, igreja, povo dessa congregação e presbitério, continuais determinados a receber como vosso pastor o Fabiano, aqui presente, a quem convidaste para este fim? Prometeis receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeter-vos a ele no devido exercício da disciplina? Sim, com a graça de Deus. Prometeis animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para vossa instrução e edificação espiritual? Sim, com a graça de Deus. E enquanto ele for vosso pastor, vos obrigais a dar-lhe a manutenção que lhe prometeste e fornecer-lhe aquilo que vides ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vós? Sim, com a graça de Deus. A igreja pode assentar-se e ao Fabiano nós solicitamos que se ajoelhe neste momento. Senhor Jesus, a Ti foi dado todo o poder no céu e na terra. Tu és o eterno Filho, e de tal modo amaste a Tua igreja, que para remi-la te humilhaste até a morte de cruz, e para purificá-la derramaste por ela o Teu sangue. Damos-te graças porque foste servido dotar a igreja de ministros para instruírem. Depois da igreja, ato de ordenação, oração de ordenação. Acabado, tem que acabar primeiro. Está aqui escrito nessa ordem. Voltemos à oração. Olha para nós em Tua misericórdia
Tu que és o único profeta, sacerdote e rei do teu rebanho, dota com o teu Espírito Santo a este nosso irmão, a quem consagramos e ordenamos em teu nome para o ministério do Evangelho, a fim de que pregue fielmente a palavra para a instrução do rebanho e destruição do erro e do vício. Concede-lhe, Senhor Jesus, a tua graça e dá-lhe sabedoria para confundir os inimigos da verdade, instruir os cegos e ignorantes e alimentar o rebanho na tua palavra. Dá-lhe aumento da graça, ilumina-o pelo Espírito Santo, robustece-o na prática de todas as virtudes e governa e guia seu ministério para a glória e louvor de teu santo nome, adiantamento do teu reino, fortalecimento da tua igreja e desencargo da sua consciência diante de ti. E a ti, ao Pai e ao Espírito Santo, sejam toda honra, glória e louvor para sempre. Amém. Parece que faltou uma parte. Então, nós convidamos os pastores presentes e todos os nossos amigos e também toda a igreja para de pé estender as mãos sobre o Fabiano. Vamos descer. Irmão Fabiano, a bênção lhe foi concedida. Esta bênção tem preço, meu irmão querido. O preço de uma obediência voluntária, intensa, de coração pleno. E é assim, por causa da sua resposta a este chamado, que agora o presbitério impõe sobre você as mãos e declara diante de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nosso irmão Fabiano, nosso conservo no ministério da palavra e do sacramento, para a honra e glória do nome do Senhor e para o crescimento do teu reino aqui, por meio desta igreja presbiteriana de Colatina. Seja assim, Senhor, é a nossa oração a Ti e a nossa oração por Fabiano, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O irmão pode levantar-se. Agora vamos dar as mãos a ele. Nós damos as nossas mãos ao Fabiano, a nossa terça de companhia, para que tome parte conosco neste extraordinário ministério.
Os demais irmãos da igreja poderão cumprimentar o irmão Fabiano após o encerramento. Nesse momento agora todos os ministros ordenados estarão cumprimentando. Todos os presbíteros ordenados podem cumprimentar o irmão agora, oferecendo-lhe a destra de companhia. Fabiano. Agora, presbitério de Vitória, nós proclamamos e declaramos regularmente você, ordenado no ministério da palavra e dos sacramentos, agora podendo ser chamado pela igreja de reverendo Fabiano Costa Pinto, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com os nossos princípios de fé e ordem. Nessa qualidade, você tem o direito a todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos, reverendo Cleverson, reverendo Dicionário, reverendo Wilson, estão usando estolas que foram feitas há quase 20 anos por mim, quando eles foram ordenados, e o Wilson era um dos tutores. Então, nós queremos, em nome do presbitério de Vitória, presenteá-lo com uma estola para marcar essa data tão importante na vida do presbitério e na vida da igreja. Eu quero convidar a sua esposa para colocar a estola em você, porque eu tenho certeza que você não é metade do que você é, se você não teria a sua esposa do seu lado e a sua família do seu lado. Eu falo porque eu sou neta, filha e esposa de pastor. Então, eu conheço o ministério pastoral de perto. Então, eu quero convidar você para colocar a estola no Fabiano. Reverendo Fabiano. Ouçam agora, irmãos e irmãs, a exortação que é feita ao nosso querido irmão Fabiano, agora já ordenado. E vocês perceberão a importância do ato que estamos praticando aqui. Atendei por vós, meu querido irmão e conservos em Cristo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amai a Cristo e pastoreai o rebanho de Deus, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tomando-vos modelo do rebanho, tornando-vos modelo do rebanho. Torna-te você, Fabiano, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Medita essas coisas e nelas sê teu diligente, para que o progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Sofre com paciência, como bom soldado de Jesus Cristo,
todas as aflições e perseguições que te façam por causa da verdade. Logo, aí está a esperança. Logo o Supremo Pastor se manifestar, logo que o Supremo Pastor se manifestar, tu receberás a imarcessível coroa da glória. Então, tudo isso está no coroamento que Deus traz para nós. Amém. Amém. Aleluia. Queria aqui convidar o pastor Jusimário, presbítera Suelena, que apoia o nosso conselho, diaconisa Mercedes, diaconisa Jane, diaconisa Valdívia, Ruth, que trabalhou para a sacolinha estar aqui, para a gente dar o presente para o Fabiano, uma coisa que ele queria muito. Nós fomos lá e compramos, que ele vai usar muito no altar da igreja. Silas, vem para cá. Então, eu gostaria que a Ruth entregasse um presente para o Fabiano, com muito amor e carinho, que a igreja está dando. Abra, por favor. É uma camisa de gola clerical. Mostre para a igreja, Fabiano, por favor. Não é de hoje que ele está querendo essa camisa. Procurou lá no Rio de Janeiro e a fábrica era aqui em Colatina. A fábrica nacional é aqui em Colatina. Usar amanhã no culto especial, hein? Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. Igreja do Senhor Jesus aqui, neste local. Ouçam ainda a exortação que lhes é feita. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outras, fazer isto gemendo. Sustentai seus braços para que não desfaleçam, orai por ele, para que seja uma bênção sobre vós, sobre os vossos filhos e sobre os que vos rodeiam. Amém. Em resposta à graça de Deus, a maravilhosa graça, ao seu amor, à sua misericórdia, a palavra pregada, nós faremos nesse momento de gratidão a Deus, momento de reconhecermos a sua bondade e misericórdia, e também de intercessão,
onde estaremos suplicando a Deus as suas bênçãos sobre todos aqueles e aquelas que assim necessitam. Convido a toda a igreja a acompanhar conforme está projetado. Oremos. Oremos pela igreja no mundo inteiro, para que faça discípulos e discípulas em todas as nações, e pelos seus ministros e suas ministras, para que sirvam com alegria e anunciem com confiança a graça e o amor de Deus, através de palavras e sacramentos. Em tua bondade, Senhor. Escuta a nossa oração. Oremos pelas pessoas que dirigem a sociedade, para que exerçam os seus cargos com responsabilidade, visando sempre o bem comum. Em tua bondade, Senhor. Escuta a nossa oração. Oremos pelas pessoas que sofrem a falta dos recursos básicos para a sobrevivência. Oremos pelas pessoas enlutadas, doentes, pelas pessoas sem força e ânimo, para que encontrem amparo na oração e na solidariedade da comunidade. Em tua bondade, Senhor. Escuta a nossa oração. Oremos pelas comunidades chamadas a testemunhar o amor de Deus por todas as criaturas, para que elas, cheias do Espírito Santo, assumam este compromisso com alegria e desprendimento. Em tua bondade, Senhor. Escuta a nossa oração. Nós convidamos a junta diaconal para dirigir no momento do ofertório. A leitura que nós encontramos aqui nesta ordem litúrgica está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabem que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Vamos cantar o hino 181, a congregação pessoal. Aí as irmãs vão tirar o tom. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, teu contudo sou, Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição.
querido, nós te agradecemos por mais este culto, Senhor, em homenagem ao aniversário da nossa igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Nós te agradecemos por este grande evento, Senhor Deus, onde vai se comemorar 85 anos da nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tens feito, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor fica conosco, Pai, no decorrer deste culto. E que tudo que for falado aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que não falemos falar de nós mesmos, Senhor, mas falar para Ti, Jesus. Para Te engrandecer. Porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos unidos e unidas, desejamos continuar na IPU e nos comprometemos até o fim de nossos dias e até a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que para tanto nos conceda pela sua graça o amparo contínuo do seu poder. Nos comprometemos a engajar-nos a qualquer preço, nossa vida e testemunho, a encarnação viva dessa mensagem no interior das estruturas alienantes e escravizadoras da sociedade humana, cumprindo com decisão e humildade nosso papel de cristãos comprometidos com a transformação redentora do mundo. a fazer da IPU uma comunidade de fé, de amor, de esperança, de reconciliação e de fraternidade, de perdão e de ajuda mútua, de liberdade e de alegria, de comunhão e de serviço aos homens, uma antecipada experiência dentro da história humana do resultado da obra escatológica de Deus em Cristo, a nova humanidade. A compartilhar, ativa e intercessoriamente, como povo de um Deus que, em Cristo, se revelou Deus, pelos homens, as dores e agonias do mundo, esforçando-nos por descobrir nelas, profeticamente, os sinais das coisas novas que Deus insiste em criar através da história humana. A compartilhar, fraternal e livremente, dentro e fora de nossa comunidade, com todos os que o amam e servem, mesmo com as limitações e fraquezas que existem também em nosso amor e serviço,
e sem reconhecer nenhuma barreira institucional humana que possa obstar a ação do Espírito Santo. Os resultados de nossa experiência com Cristo, sejam as vitórias ou os fracassos de nossa missão, a realidade do poder de Deus e as frustrações de nossa infidelidade. Nós queremos convidar o reverendo Fabiano, agora podemos chamá-lo de reverendo, né? Para dar a bênção final. Envia sobre o teu povo, ó Deus, o espírito de vida, amor e comunhão, o mesmo que em todas as épocas despertou pessoas para exercer o ministério da reconciliação e congregar comunidades, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. A comunidade pode se sentar. Eu convido a presbítera Arlete para os avisos. Comemoração de 85 anos da Igreja Presbiteriana Unida de Colatina. Ela nasceu em 15 de maio de 1938 e hoje, em 2023, nós estamos fazendo 85 anos. Geni pediu para não esquecer que ela também faz 85 anos junto com a igreja. Levante, Geni, por favor. Uma das fundadoras da igreja. Uma igreja abençoada, no meio de um bairro médico, e nós somos a cura espiritual. São várias famílias fundadoras e que permanecem na igreja e os novatos. Cada um sai da sua casa, não é desse bairro, e nós estamos aqui firme. Contamos com vários pastores auxiliares, teologandos, e que nos ajudam nessa caminhada árdua. Agradecer de joelhos por todos aqueles que silenciosamente fizeram esse aniversário. Há uns anos atrás, dentro da igreja espiritual, tinha uma turma participando dos trabalhos. Mas tinha uma turma para lá daquela cortina e para cima, trabalhando incessantemente com os braços. E o conselho da igreja tomou uma decisão. Quiser fazer, faz antes. No horário dos trabalhos, não faz ninguém mais nada. E tem muitos anos que a gente conduz isso. Gente, o que dá de formiga nessa igreja, fazendo isso tudo que vocês estão vendo no silêncio. Às vezes a gente esquece de convocar mutirões, porque um está trabalhando e vem aqui e faz um pouquinho, o outro está trabalhando, vem aqui e faz um pouquinho, é convocado no meio da noite para vir armar as cadeiras, igual ontem, e deu tudo certo. Então, agradecer a essas formiguinhas atômicas, né, que fizeram cada um pedacinho e fizeram os 85 anos da igreja. Estamos fazendo, porque continua amanhã, às 9 horas da manhã, a escola dominical, e à noite o culto comemorativo. Agradecer ao presbitério de Vitória, agradecer ao CONIC, região Colatina, agradecer a todos
pastores que estão aqui, estou vendo o nosso querido pastor Maurício, que toda quarta-feira nos ajuda, Adão, Clóvis, Fabiano, o Wallace eu não estou vendo, pastor Jusemário, que há 15 anos, não sei como aguenta, gente, viaja 4 horas para cá e 4 horas para lá toda semana. Mas, respirando fundo, nós fizemos os 85 anos dessa igreja, porque nós estamos aqui, nós em geral. Somos uma igreja que trabalha muito. Tinha semanas que a gente tinha 22 trabalhos. Agora estamos um pouco menos, porque a pandemia esfriou um pouco a gente, mas nós estamos renascendo. Essas Bíblias são Bíblias comemorativas. Há 10 anos, a gente, todo aniversário, faz um monte de Bíblias. Eu acho que a gente já doou umas 15 mil Bíblias, desde 2014, mais ou menos, 2013, não lembro a data. Nós começamos com esse selo comemorativo de fazer as Bíblias. Infelizmente, esse ano, as Bíblias vieram que a gente esqueceu de comprar a lupa, que a letrinha é bem pequenininha, mas foi essa que a gente comprou nos 85 anos. Quem quiser, pode levar. Quem precisa de Bíblia, pode ser igreja, pessoas, comunidades, aqui no Brasil, fora do Brasil, não precisem de comprar a Bíblia, peçam a gente. A Igreja Presbiteriana Unida de Colatina tem aprovado em conselho. Precisou de Bíblia? Doa. Então, a Bíblia é um marco comemorativo dos 85 anos dessa igreja. Junto com a Bíblia, vou pedir a Sônia, cadê a Sônia? Diaconisa Mercedes, Diaconisa Janinha, para pegar a cestinha das canetas. E cada pessoa que sair na porta vai ganhar o selo comemorativo e a caneta. Igreja Presbiteriana Unida de Colatina, 85 anos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. A igreja fica na rua Haroldo Antolini, 49, no bairro Esplanada, Colatina, Espírito Santo, 3721-4948. Gostaria que, nesse momento, Anderson, Ruth, por favor, abram as cortinas da igreja. Anderson, por favor. Ruth, gostaria que a igreja ficasse de pé, voltada para o bolo, que o espaço é pequeno. Nós vamos cantar parabéns para a igreja, daqui, olhando para o bolo. E depois, quem quiser e desejar tirar fotografia, o fotógrafo vai estar lá à disposição de bater as fotografias no bolo. Gente, a gente quer foto de todo mundo. Então, agora nós vamos cantar parabéns para a igreja. Em seguida, a Ruth e os louvoristas amados e queridos, Vânia e etc., vão fazer o prelúdio, pós-lúdio, é pós, gente, é pós-lúdio. Nós vamos cantar parabéns e, em seguida, nós vamos ao jantar comemorativo e depois ao bolo. Gente, sem exagero de comida no prato, obedecendo as filas, que a comida está um cheiro no bairro todo, de tão gostosa, e nós vamos cantar parabéns. Só um minutinho. Antes da gente cantar parabéns, em nome do Presbitério de Vitória, nós gostaríamos de dizer da alegria de podermos fazer essa celebração, esse culto aqui com vocês. Agradecer sempre a grande hospitalidade que essa igreja nos oferece quando nós viemos aqui, né? Vimos aqui. E dizer que o pessoal que está no ônibus e na van, que vai voltar para Vitória ainda hoje, 9 horas, são 7 agora, então dá tempo de jantar, conversar um pouquinho, e a gente vai se reunir 9 horas para voltar para Vitória. Então,
o reverendo Cleverson também quer dar uma palavra. Agora ele é o secretário do novo Conselho Coordenador da IPU. Então, faltou falar na hora do sermão, a gente estava tão envolvido com a palavra. Eu trago também para a igreja o abraço do novo Conselho Coordenador da IPU Nacional, na figura do primeiro secretário, representando aqui o Conselho Nacional da Igreja. Então, temos a representação nacional da igreja, prestigiando aí a ordenação do Fabiano, né? Então, nós estamos muito contentes, trazemos o abraço também para a igreja nos seus 85 anos. Que Deus esteja abençoando vocês. Vamos cantar parabéns? Força IPU Colatina, avante!